sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Atalho Devs. Para o tema de hoje vamos falar de estruturas de controle. Algumas estruturas de controle como o if, o else, o else if. Temos também o for, o while e switch case. Bem, estruturas de controle. O que são estruturas de controles? São ferramentas usadas na programação que permitem-nos gerenciar o fluxo da execução do programa, ou seja, permite-nos controlar o que acontece no programa. Elas permitem tomar decisões, permitem repetir ações, também realizar diferentes tarefas com base em certas condições. Quando uma condição é satisfeita, então ela realiza uma determinada tarefa, controlando deste modo a instrução que é executada em cada parte do programa. Em resumo, elas determinam a lógica e o comportamento do programa, tornando-o bem simples e capaz de realizar tarefas complexas. Bem, algumas estruturas de controle que já mencionei, porém de uma forma mais organizada, elas incluem decisões, que são o caso do if else e do else if. Também incluem repetições como for, while e o do while. Também temos para a seleção de caso, que é o caso do switch case. Essas estruturas são essenciais porque elas permitem-nos criar algoritmos que respondam a diferentes situações, quer sejam elas complexas, simples, de uma forma controlada e organizada. Bem, passando agora para o nosso editor, vamos abrir novamente o nosso projeto, pacote, e vamos criar aqui uma classe. Vamos chamar a nossa classe estrutura, abreviadamente de estrutura de controle. Vamos dar a extensão Java, vamos incluir o método main. Para começar, iremos criar a estrutura do if. O if serve para verificar uma condição se ela é verdadeira. Se ela é verdadeira, então toma uma determinada ação. Vamos criar aqui uma variabilidade. Vamos atribuir a essa variabilidade o valor de 18. Vamos fazer a estrutura do if, que é desta forma. Colocamos o if, abrimos dois parênteses e fechamos aqui, abrimos e fechamos as chavetas. Aqui dentro vamos verificar se a nossa idade é maior ou igual a 18. Essa é a condição que será verificada dentro do if. Se a minha idade for maior ou igual a 18, então o que é que eu quero para acontecer aqui dentro se a minha idade for igual a 18? Eu quero que apareça no ecrã a mensagem: você é maior de idade. Ok, vamos agora executar o nosso programa. E como podem ver aqui embaixo na console, já apareceu a mensagem, perdão, você é maior de idade. Vou fazer agora um outro exemplo. Vou reduzir a idade para 10. Não, ainda não. Vou fazer da seguinte forma. Ok, vamos com esse mesmo exemplo. Vamos fazer idade igual a 10 e vamos executar nosso programa. Como podem ver, não apareceu nenhuma mensagem, não apareceu essa mensagem. Por quê? Porque essa condição não foi satisfeita. A minha idade não é maior nem igual a 18, a minha idade é 10 e 10 é menor que 18. Logo, para solucionar esse problema, iremos utilizar o else que é caso contrário, ou seja, se isso aqui não fosse satisfeito, então faz o caso contrário, então faz outra coisa, para que o nosso programa não tenha uma saída em branco. Então
vamos fazer da seguinte forma: se não for maior de idade, então essa pessoa é menor de idade. Então vou executar novamente o nosso programa e vamos aqui na console. Como podem ver, já apareceu a mensagem: você é menor de idade, porque a primeira condição não foi satisfeita, logo ela voltou para o caso contrário e imprimiu a mensagem: você é menor de idade. E se eu quisesse verificar se uma pessoa ela é maior de idade ou se ela é maior de idade nesse caso há muito tempo, ou se ela atingiu a maior de idade agora, por exemplo, se ela tem 18 anos, então essa pessoa atingiu a maior idade agora. Então, como que eu faço isso? Para fazer isso, é necessário usarmos a estrutura else if. Colocamos um if aqui à frente do else e vamos verificar aqui, vamos deixar aqui para menor de 18 anos, para indicar que essa pessoa é menor de idade. E aqui vamos dizer que se essa pessoa tem idade igual a 18, então essa pessoa atingiu, você atingiu a maior idade agora, ok? Caso contrário, posso dizer somente que essa pessoa já é maior de idade. Ok, vamos executar, colocar aqui método system, vamos colocar aqui também a outra mensagem: você é maior de idade. Ok, ponto final para terminar. E aqui também. Após isso, vou executar o meu programa. Apareceu, ok, você é menor de idade, porque a idade é 10, mas não essa condição que quer que seja satisfeita, essa aqui. Então tem que colocar idade igual a 18. Executar novamente. Como podem ver, você atingiu a maioridade agora. Como podem ver, é simples trabalhar com o if, com o else if e também o else. É só terem a ideia clara do que querem fazer e criar as condições necessárias para que o vosso programa funcione da forma que vocês querem. Após essas estruturas de controle de decisões, vamos fazer agora o uso de estruturas para repetição de uma determinada ação. E para isso, iremos usar as estruturas que eu já mencionei, que são o for, while e o do while. Podem apagar esse trecho de código que está aqui, pois não se preocupem, porque iremos deixar na descrição do vídeo os links para baixarem com o arquivo com código feito em arquivos separados. E vamos fazer a estrutura for. Essa é a estrutura do for. Vamos escrever o for, vamos dar um Ctrl espaço. Como podem ver, temos vários. Vamos usar esse, que irá usar um índice de um array, porém não iremos usar o array, iremos apenas verificar isso, ok? Aqui temos a declaração da nossa estrutura, temos o for. Aqui dentro dos parênteses, declaramos a variável que iremos usar para verificar a condição. Nesse caso, criamos a variável int i e atribuímos o valor de 0, ou seja, o i vai começar de 0. Depois, temos aqui até onde a nossa variável pode chegar. Ela deve chegar ao valor
a um valor de i menor que 5 e menor que 5 é até no máximo 4. E aqui a cada verificação que faz aumenta 1 ao valor de i. Ou seja, começa em 0, aumenta mais 1, mais 1, assim até chegar essa condição aqui que é menor que 5. Se atingir 5, ela já não será mais verificada. Como podem ver, agora vamos fazer a impressão. Vamos imprimir na console o valor da nossa variável i para vermos qual é a saída. Vamos executar. Como podem ver, a saída foi de 0 a 4, porque o limite da nossa condição é número menor que 5, então não podia atingir o número 5. Mas aqui dentro, na console, temos o número 0, o 1, 2, 3 e o 4, totalizando 5. Por quê? Porque começou de 0. Se eu fizesse o 1 e executasse novamente, só executou 4 vezes, porque começou do 1. Mas como começou do 0, então conta 5 vezes. Ok. Vamos fazer agora a estrutura do while. E para esse caso aqui, sugiro também que vocês tentem modificar esse exemplo. Criem exemplos mais complexos, procurem exemplos na internet ou coisas parecidas. E como forma de verificar se estão realmente entendendo o que é, qual é a base necessária para usar essas estruturas de controle. Pois mais à frente iremos realizar, desenvolver alguns exercícios relacionados a, a outros contextos. Iremos criar outros exemplos de exercícios mais complexos para vocês aí. Então vamos agora fazer a próxima estrutura, que seria o while. Vamos criar primeiramente uma variável que será chamada de contador. Vamos dizer que essa variável vai começar em 0. Vamos criar o while, Ctrl espaço, não vamos usar Ctrl espaço, vamos somente colocar dois parênteses e vamos abrir e fechar as aspas. Deixa-me só rear isso aqui um pouco, ok? Vamos fazer do mesmo exemplo anterior, contador. E nesse caso, no exemplo anterior foi i, então aqui também o i é menor que 5. Então eu acredito que vocês já sabem o que é que será imprimido na console. Imprime o i. Isto aqui vai fazer o que? Enquanto o meu i for menor que 5, imprime o i. While i menor que 5, imprime o i. Vamos executar para vermos qual é a saída do nosso programa. Como podem ver, o nosso programa está executando sem parar. Para parar, temos que vir aqui e pará-lo. Por que isso aconteceu? Porque esta condição é sempre verdadeira. O meu i é sempre menor que 5. E para que isso não aconteça sempre, é necessário incrementar o valor do i. Pegar o i, fazer igual a i mais 1. Se eu fizer isso e executar novamente, como podem ver, já não aparece vários zeros, porque o i já incrementou até atingir o valor de 5. Da outra vez o i estava em 0 fixo. Deixa-me só fazer o exemplo do for para ter uma melhor percepção do que estou dizendo, melhor entendimento. Isso estava assim,
Porém, aqui era o I, tinha o I, e aqui também era o I, e aqui era o I. Da forma que estava assim, e não tinha incremento, mas aqui no for já tem um incremento do próprio for. Então não foi necessário fazermos aqui mais dentro. Então, como o while não tem isso, é necessário que nós façamos, nós coloquemos assim o incremento, nós façamos o incremento. Então, podemos fazer dessa forma, igual a mais um, a i mais um, ou simplesmente i mais, ponto e vírgula, e terminar assim, e executar, que como podem ver, também deu a mesma coisa. Ok, temos mais uma outra estrutura que permite-nos executar o nosso programa pelo menos uma vez antes de verificar a condição. E essa estrutura de repetição é o do while. Então, é só acrescentarmos um do aqui e vamos abrir e fechar chavetas, ok? Do while, mas isso aqui já não será mais preciso aqui, ok? Faz o que? Faz o seguinte, mostre-me a mensagem i, mostre-me o i, valor de i, depois aumente e incremente o i, e depois agora verifique, faz isso, depois verifique. Se eu fizer a execução do meu programa, como podem ver, a saída é a mesma. Por quê? Porque ela mostrou o i uma vez, mostrou o i, que é 0, incrementou o i foi para 1, depois veio verificar. Mas se eu fizesse o i igual a vamos fazer aqui o igual a 5 e vamos colocar aqui 5, ok, desta forma. O i já está em 5. Se eu fizer o seguinte, o do while nessas condições, se eu tentar executar o programa, como podem ver, mostrou o i, diferente do anterior que não mostrou o valor de 5. Por quê? Porque ela mostra o valor, depois verifica, faz pelo menos uma vez, depois agora que vem verificar. Logo, essa estrutura também é bem utilizada, é também uma boa estrutura para caso de verificações, de repetição nesse caso, quando queremos que nosso programa execute pelo menos uma vez antes de verificar uma condição. Ok, e passando para a outra estrutura, que seria a estrutura de verificação de casos, que seria o switch case. Ou para que serve a estrutura de switch case? A estrutura de switch case serve para tomarmos uma decisão com base em várias opções de escolha. Por exemplo, eu tenho uma variável chamada dia, semana, e vamos dizer que a nossa variável dia de semana é quarta-feira, ok? Quarta-feira, ok, hoje quarta, somente quarta, ok. Depois vamos fazer a estrutura switch case, podemos aqui, ok, dizer qual é a variável que iremos usar para servir de base para a comparação. A variável é dia de semana, e depois aqui iremos abrir as nossas
aspas para indicar que o nosso programa estará dentro do switch case. Ok, e após isso, vamos colocar aqui um case. O case que significa caso, ok, caso o meu dia, escolha o dia de semana, e caso o meu dia de semana for segunda, se for segunda, então mostra a mensagem hoje é segunda-feira. Ok, se eu fizer isso, opa, faltou aqui um ponto e vírgula, ok? Se eu fizer isso desta forma e executar o programa, como podem ver, não apareceu nada, porque meu dia de semana não é segunda, é quarta. Então, eu vou fazer agora mais uma condição, mais uma verificação, para caso meu dia, se for quarta, então, mostre-me a mensagem hoje é quarta-feira. Ponto final. Vamos agora executar o nosso programa. E como podem ver, hoje é quarta-feira. Porém, para cada caso é sempre um fim. Então, isso aqui é uma opção e isso aqui é outra. Então, para indicar que temos que ali termina a nossa, caso a nossa condição for aquela em cima, caso segunda, colocamos um break para indicar que termina ali. E depois, para esse daqui de baixo também é a mesma coisa. Executando novamente, como podem ver, temos aqui, hoje é quarta-feira. Mas se eu fizer, e se o meu dia não for nem segunda nem quarta, temos o default. O default seria o else, ou seja, caso nenhuma dessas condições acima for satisfeita, então mostre o dia é hoje é um dia qualquer. Ok, ponto final. E se eu mudar aqui o meu dia para sexta e executar, como podem ver, não caiu em segunda nem na quarta, foi cair no caso contrário, que é o default. O default é como um valor por predefinição. Se não for nenhum deles, então já tem um valor predefinido, uma mensagem predefinida que é de hoje é um dia qualquer. Então mostra desta forma essa mensagem. Ok, chegamos ao fim do nosso programa, e chegando também ao fim da videoaula de hoje. Espero-vos na próxima aula. Obrigado por terem assistido. Não se esqueçam de inscrever no canal e deixarem um gostei. E até breve.